Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aqui a nossa segunda aula de exercício de revisão para a nossa prova semana que vem. Eu vou começar a aula com um exercício que foi pedido nos nossos encontros no Teams na semana passada. É o exercício 2 do livro do Calioli, página 122. O livro pede para você determinar uma transformação linear de R3 para R3, aqui tem um erro de digitação, tal que a imagem ela é gerada por esses dois vetores. Bom, existem várias formas de você resolver esse exercício, tá? Eu escrevi aqui uma resolução que eu considero bastante simples para a gente entender aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou definir V1 e V2 como sendo esses dois vetores que ele deu. E eu quero encontrar uma transformação linear cuja imagem ela é gerada por V1 e V2. Bom, nesse tipo de exercício, pessoal, tem vários exercícios assim na lista. O importante é vocês inferirem da informação que ele deu, inferir informações sobre o núcleo e a imagem da transformação. Ele deu a imagem, tá? Eu tenho uma transformação linear de R3 para R3, então, pelo teorema do núcleo da imagem, como a dimensão dessa transformação linear, a dimensão da imagem da transformação linear é 2, porque V1 e V2 ele é linearmente independente, então eu sei que a dimensão do núcleo é 1. Essa informação é importante devido ao que a gente vai explicar a seguir. Considere beta uma base canônica, para facilitar. Bom, qualquer transformação linear ela é completamente determinada pelas imagens da transformação dos elementos da base, de uma base que você escolheu. Escolhi a base canônica, eu vou definir t de E1 como sendo V1, t de E2 como sendo V2 e t de E3 como sendo o vetor nulo. Bom, por que eu escolhi dessa forma? T de E3 eu escolhi como sendo vetor nulo porque eu sei que o núcleo não tem dimensão nula, certo? Então, eu peguei um elemento da base de forma que a transformação se anule aqui. T de E1 é igual ao V1, T de E2 é igual ao V2, por quê? Porque eu quero que a imagem da minha transformação seja gerada por esses dois vetores, V1 e V2. Então, Txyz vai ser igual a xt1 mais yt2, T de E2 mais ET de E3. Isso equivale pelo fato de a minha transformação linear da minha transformação ser linear, né? E a base é canônica. Então a minha transformação pode ser escrita dessa forma. T de E3 é 0, é o vetor nulo. Então essa minha transformação é simplesmente igual a xt de E1 mais yt de E2, onde t de E1 é V1, t de E2 é V2. Fazendo a conta, você chega nesse vetor aqui. Observe que como t de E3 é o vetor nulo, então a imagem da minha transformação linear, de fato, ela é gerada, né? Ela é sempre a combinação linear de V1 e V2. Então a gente achou uma transformação linear que ele pediu. Ok, um exercício um pouquinho mais complicado. É um exercício aqui do livro do Andrade, página 93, exercício 10. Ele pede para você determinar uma transformação linear sobrejetora que satisfaz essa propriedade aqui. T de 110 é igual a T de 001. Novamente, pelo teorema do núcleo da imagem, eu quero inferir informações sobre o núcleo e o conjunto de imagem. Bom, a conjunto de imagem ele já diz que a minha transformação linear que a gente está querendo achar, ela tem que ser sobrejetora. Então a dimensão da imagem tem que ser igual a 2, né? Porque o contradomínio aqui é o R2. Então, como tem a sobrejetora, a dimensão da imagem é 2, e pelo teorema do núcleo da imagem, a dimensão do núcleo é 1. Certo? Ok, então qual é a transformação linear que eu quero? Eu quero uma transformação linear que t de 1, 1 menos 1 é o vetor nulo e o núcleo é gerado por esse vetor aqui. Por quê? Observe o seguinte, essa informação que ele deu, t de 110 é igual a t de 001, é equivalente a dizer que isso aqui é verdade. Observe o seguinte, t de 110 menos t de 001 é igual a 0, ao vetor nulo, se e somente se isso equivale. Portanto, essa transformação linear que eu quero
ela tem que se anular nesse vetor 1, 1 e menos 1. Tá? Ela tem que se anular aqui. E se o núcleo for igual ao vetor, gerado pelo vetor 1 e menos 1, né, eu consigo achar essa tal transformação. Porque aí a dimensão do núcleo vai ser 1 e, portanto, a dimensão da meu conjunto de imagem tem que ser 2. E aí eu achei uma transformação linear sobre a ejetora que satisfaz o que ele pediu. Então, toda a jogada então é achar uma transformação linear que satisfaz isso e satisfaz isso aqui. Ok. Eu vou determinar então, eu vou determinar uma transformação linear cujo núcleo ela é gerado por esse único vetor. Então eu vou tomar, por exemplo, txyz como sendo essa transformação aqui. Então, nessa transformação, o núcleo vai ser gerada por esse único vetor aqui, 1 e menos 1. Porque o núcleo dessa transformação que eu propus é o conjunto dos vetores x, y, z, onde t de x, y é o vetor nulo. E isso aqui essencialmente acontece quando as coordenadas da forma x, x e menos x, onde x é um número real e, portanto, esse núcleo é gerado por esse único vetor. O próximo exercício é o exercício 11 do Boldrini, página 172. Ele dá aqui duas bases, uma base alfa, uma base beta, de R2 e R3 respectivamente, e ele considera a matriz da transformação linear de alfa para beta como sendo essa matriz aqui. Ele pede para você achar a transformação T, é a letra A. Tá? Na letra A, ele pede para você achar a transformação T. Bom, ele deu a matriz da transformação na base alfa para a base beta, então é fácil achar a transformação linear T. Né? A gente sabe que a transformação linear avaliada no vetor V pode ser descrita da seguinte forma. Né? As coordenadas de T de V na base beta vai ser a multiplicação da matriz da transformação linear de alfa para beta vezes as coordenadas de V na base alfa. A base alfa não é a base canônica. Né? Então a base alfa é formada pelo primeiro elemento vai ser 1 e menos 1 e o segundo 0, 2. Então aqui você precisa calcular as coordenadas de um vetor genérico x e y na base alfa. Então aí você usa a definição de coordenada. Então x e y tem que ser igual a x1 vezes o primeiro elemento da base alfa, mais x2 vezes o segundo elemento da base alfa. E aí, portanto, x1 tem que ser igual a x e x2 tem que ser igual a x mais y sobre 2. Portanto, as coordenadas do meu vetor txy na base beta vai ser a multiplicação da matriz que ele deu vezes as coordenadas de x e y na base alfa. Faz essa multiplicação e aí você chega nessa matriz coluna. Né? E aqui são as coordenadas de txy na base beta. E aí, usando a definição de coordenada, né, eu sei que txy, esse vetor em R3, escrito na base beta, vai ser igual a x, que é o primeiro elemento, a primeira coordenada, né, do vetor txy na base beta, vezes o primeiro elemento da base beta, e assim por diante. E aí você chega na transformação linear. Letra B, ele pede para você, ele dá uma transformação S e pede para você achar a matriz da transformação linear S da base alfa para a base beta. Ora, ele deu tanto a base alfa quanto a base beta. Ele deu a transformação linear S, então é super simples você achar quem é a matriz da transformação. É só usar a definição. Por definição, a matriz de transformação linear S, da base alfa para a base beta, a primeira coluna vai ser as coordenadas de S1 e menos 1 na base beta, e a segunda coluna vai ser as coordenadas de S02.
Bom, ele deu quem ele deu transformação, então você sabe quem é, sabe calcular S no vetor 1 e menos 1. Isso vai te dar menos 2, 2 e 1, certo? E a gente precisa calcular as coordenadas desse vetor na base beta. Eu vou chamar essas coordenadas dessa matriz coluna. Né? Por definição de coordenadas, eu sei que menos 2, 2 e 1 tem que ser igual à combinação linear dos elementos da base beta. Né? Os elementos da base beta é 1, 0 e menos 1. 1, 0 e menos 1, 0, 1 e 2, 1, 0, 1, 2 e 0. Tá? Então você resolve esse sistema. É um sistema com 3 equações de 3 incógnitas. Tem uma única solução. E aí você vai resolvendo A11, A21 e A31. Certo? Eu vou deixar isso aqui como exercício. E aí você faz a mesma coisa para o vetor S de 0, 2 e acha a matriz. Isso aqui não tem segredo, tá? Na letra C, ele pede para você determinar uma base gama de R3, cuja matriz de transformação linear T cuja matriz de transformação linear T da base alfa para a base gama é essa matriz aqui. Então vamos lá. A gente tem que achar uma base gama tal que essa T de 1 e menos 1, que isso aqui é a base alfa, né? A base alfa é 1 e menos 1 e 0 e 2. É essa matriz coluna, e T de 0, 2 na base gama é 0, 0, 1. Aqui é a primeira coluna da matriz que ele deu e aqui é a segunda coluna da matriz que ele deu. Bom, a transformação linear T é a transformação linear da letra A. T de 1 e menos 1 é esse vetor aqui. T de 0, 2 é este vetor. Né? Então, o que a gente precisa saber é simplesmente achar essa base gama. Né? Eu vou chamar essa base gama desses vetores aqui. 1, 1 e 1. As coordenadas desse vetor é 1, 0, 0. Né? Então, 1, 1 e 1, eu posso escrever então como sendo 1 vezes ABC, que é o primeiro elemento da base gama, mais 0 vezes o segundo elemento da base gama, mais 0 vezes o terceiro elemento da base gama. Como isso aqui tudo é 0, então o A, B e C a gente definiu. A gente sabe que A, B e C é igual a 1, 1 e 1. Faço a mesma coisa para esse vetor aqui, menos 1 e 2. Né? As coordenadas é 0, 0, 1, então menos 1 e 2. Ele é escrito dessa forma, 0 vezes ABC mais 0 DEF, porque os dois primeiros elementos das coordenadas são 0, mais 1 vezes GHI. Então GHI a gente determinou como sendo esse vetor em R3. Então eu posso tomar gama como sendo 1, 1 e 1, que é o ABC aqui que eu achei, o vetor menos 1 e 2, e eu peguei a base canônica aqui, tá? Como sendo esse segundo elemento da base canônica 0, 1 e 0. E aí a gente achou o que ele pediu. Bom, próximo exercício aqui é o exercício 21 do livro do Boldrini. O espaço vetorial aqui é o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 3. E a minha transformação linear é essa aqui. Ele transforma f em sua derivada. Letra A, mostrar que a dimensão do meu espaço vetorial é 4. Bom, na letra A, isso aqui já foi feito na primeira parte do curso. Né? Letra B, mostrar que T é linear. Bom, do curso de cálculo, você sabe que a derivada da soma de funções é a soma das derivadas, e a derivada de uma constante vezes uma função, a constante passa para fora, isso aqui vai ser igual a alfa vezes g derivada de g. Portanto, T é linear. Então a letra B também é fácil. Né?
determinar o núcleo a imagem da minha transformação. Bom, eu vou começar aqui com um vetor qualquer, um polinômio de grau menor ou igual a 3. Quando você deriva, né, você diminui o grau do polinômio. Então, quando você deriva, então aqui vai ficar 1 mais 2a2x mais 3a3x ao quadrado. Aqui tem um erro de digitação, pessoal, isso aqui é igual, tá? Isso aqui, f' é igual a essa linha, e essa linha é igual a... Eu posso reescrever isso aqui como sendo a1 vezes 1 mais 2a2 vezes x mais 3a3 vezes x ao quadrado. Ora, isso mostra que o conjunto imagem, ou seja, a derivada de um polinômio, dessa forma, ele é gerada por três elementos. 1x ao quadrado, porque f' é sempre escrito como uma combinação linear desses três elementos aqui. Portanto, o conjunto imagem da minha transformação linear derivada é esse conjunto aqui, de dimensão 3. Né? Então a gente acabou de determinar quem é o conjunto imagem. E o núcleo, o kernel? Bom, pela definição, o kernel da minha transformação é o conjunto dos vetores f, que são polinômios, né, cuja derivada do polinômio é nula. Ora, se f é dessa forma, um polinômio de grau 3, então a derivada significa o quê? Significa que é a1, isso aqui é zero, né? a1 mais 2a2 mais 3a3x ao quadrado. Esse polinômio é nulo se e somente se a1, a2 e a3 são nulos. Ou seja, um elemento f está no núcleo se e somente se a1, a2 e a3 são zero. A0 pode estar livre, é livre. Portanto, o núcleo dessa transformação linear é gerado por um único vetor, que é o polinômio constante igual a 1. E aí a gente resolveu a questão. A gente determinou tanto o núcleo quanto a dimensão dessa transformação linear. Próximo exercício é o exercício do Caglioli, página 148, exercício 10. Ele considera T uma transformação linear da seguinte forma. Né? Ele transforma f, um polinômio de grau 2, nesse número, que é a integral, né, de menos 1 a 1 dessa função f. Pede para você determinar a matriz da transformação linear T, da base B para C, onde B é essa base aqui, né? A base dos polinômios de grau 2, e C é uma base da reta. Ele simplesmente colocou o número real 1. Na letra B, ele pede para você determinar a matriz da transformação, onde ele muda a base beta e ele muda a base C. Né? Em vez de ser 1, ele coloca menos 2. Então vamos lá. Por definição, a matriz da transformação linear, escrita da base B para C, vai ser, os colunas dessa matriz a primeira coluna TV1, as coordenadas da transformação T no primeiro elemento da base B. Aqui vai ser as coordenadas de TV2 na base C, e aqui TV3 as coordenadas de TV3 na base C. Ele deu V1, V2 e V3, né? V1 eu chamei como sendo 1, V2 como sendo T e V3 como sendo T ao quadrado. Então as coordenadas dessa transformação, o primeiro elemento aqui, né, primeira coluna, vai ser a integral, né, de menos 1 a 1, VI, onde I varia de 1, 2 e 3. Faz essa integral, então este número é igual a 2, TV2 vai igual a 0, TV3 é igual a 2 terços. Então essa matriz é uma matriz linha, vai ser igual a 2, 0 e 2 terços. A letra B é
a mesma coisa, sendo que ele muda a base C. Ele toma como sendo o número menos 2. Então, TVI, as coordenadas de TVI na base C é um número x e y, certo? Onde a integral de menos 1 a 1 de VI é igual a menos 2xi. Né? É a mesma coisa da letra A, sendo que agora você multiplica o resultado final, você vai multiplicar por menos 1 sobre 2. Daí eu tenho que as coordenadas de TV1 na base C, TV2 na base C e TV3 na base C. E aí eu tenho que a matriz da minha transformação linear, que é a matriz linha, é dessa forma aqui. O próximo exercício, ele pede para você achar o núcleo de T, a sua dimensão e uma base, onde T é essa transformação explícita aqui de R3 para R3. Na letra B ele pede para você calcular a dimensão da imagem dessa transformação, e na letra C ele pergunta se essa transformação é sobrejetora. Bom, essa é uma transformação linear que é dada, ele pede para você determinar o núcleo e calcular a base e a dimensão. Eu vou pegar a base canônica e a matriz de transformação linear escrita na base canônica, ele deu a transformação. Então, assim, essa primeira coluna aqui é o T de E1, essa matriz aqui é o T de E2, e essa coluna, e essa coluna aqui vai ser o T de E3. Certo? Núcleo é o conjunto dos vetores em R3 cuja matriz se anula, né? A transformação se anula. Muito bem, como a matriz de transformação linear é o que a gente acabou de achar, então esse núcleo é o conjunto dos vetores x, y, z, onde tx, y, z é igual ao vetor nulo. Certo? Que é igual a dizer que essa matriz é nula. Bom, mas x menos y e menos z é o vetor nulo se somente se z é zero, né? E x é igual a y. E, portanto, o núcleo da minha transformação é o conjunto dos vetores x, y, z, onde z é zero, né? E x é igual a y. E, portanto, o núcleo vai ser gerado por esse único vetor. Ok. Então a gente calculou então a letra A. Resolveu a letra A. Na letra B, ele pede para você calcular a dimensão da imagem. Ora, pelo teorema do núcleo da imagem, a dimensão do R3, que é 3, é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. O núcleo tem dimensão 1, portanto a imagem tem dimensão 2. Como a imagem ele é um subespaço vetorial de R3, com dimensão estritamente menor que 3, então necessariamente eu tenho que o meu conjunto imagem, né, ele vai ser estritamente menor que o R3, o corrente contido, e portanto essa transformação linear ela não é sobrejetora. E a gente resolveu então a letra B e a letra C. Ok, próximo exercício, mostrar que as transformações lineares T de 1 e T de 2, dadas por essas duas transformações aqui, têm os mesmos núcleos e imagens. Aqui, pessoal, tem um erro aqui. Aqui é imagem, tá? Não tem imagem. Então vamos lá. Vamos mostrar então que essas duas transformações têm os mesmos núcleos e conjuntos de imagens. T1xyz é o vetor nulo, se somente se y e z são nulos. X é livre, portanto o núcleo da minha transformação ela é igual a ela é gerada, né, pelo vetor 1, o vetor 1, 0, 0, né? T de 1xyz eu posso, ele deu, né, a minha transformação, eu posso escrever isso como combinação linear de três vetores, o vetor nulo,
0, 1 e 0 e 0, 0, 1. E, portanto, a imagem da minha transformação T1 ela é gerada por esses três vetores aqui. Como apenas esses dois últimos são linearmente independentes, então o conjunto de imagem ele é gerado por esses dois vetores. Faço a mesma coisa para o T2. O núcleo da minha transformação T2, né, a gente calcula como sendo o conjunto dos vetores x, y, z, onde T2, x, y, z é nulo. Mas T2, x, y, z é nulo, se e somente se, né, z mais y é 0, z mais 2y é 0. E x é qualquer número. Portanto, isso equivale a dizer que z tem que ser igual a menos y tem que ser igual a 0 e x é um número qualquer. Logo, o núcleo de T2 ele é gerado, né, pelo vetor 1, 0 e 0. Então eles têm o mesmo núcleo aqui. Né? O conjunto imagem de T2, né, ele deu, né, T2xyz, ele é esse vetor aqui, né, 0, z mais y e z mais 2y. Então eu posso escrever T2xyz como sendo uma combinação linear de três vetores. 0, 0, 0, 0, 1 e 1, 0, 2 e 1. Esse vetor aqui é o vetor nulo, portanto o conjunto imagem de T2 ele é gerado por dois vetores, 0, 1 e 1 e 0, 2 e 1. Agora, por que é que essas duas transformações têm a mesma conjunto imagem? Ora, repare o seguinte, né? 0, 1 e 0 e 0, 0, 1, 0, 1 e 0 e 0, 0, 1, ele é a combinação linear dos elementos que geram T2. E assim por diante. Então 0, 1 e 0 ele é a combinação linear de 0, 1 e 1 e 0, 2 e 1. E 0, 0, 1 ele é a combinação linear dos vetores 0, 1 e 1 e 0, 2 e 1. Portanto, o meu conjunto imagem, né, do T2, que é gerado por esses dois vetores aqui, né, esses dois vetores são combinações lineares desses dois vetores. E também esses dois vetores são combinações lineares desses dois vetores aqui do T2. E, portanto, a imagem de T1 é igual à imagem de T2. Ok, pessoal, a gente acaba por aqui a nossa aula de exercício. E então, até semana que vem. Um abraço.